Nós estamos com o tema do mês, que é Paulo para os nossos dias. O apóstolo Paulo, que escreveu as suas 13 cartas lá no Novo Testamento, palavra de Deus para todos nós, para a igreja. E nós, ao longo deste mês, nós pegamos algum aspecto do apóstolo Paulo, do ministério do apóstolo Paulo, do agir de Deus na vida do apóstolo Paulo, e fomos trabalhando isso, meditando à luz da palavra de Deus, não é? Então, no primeiro domingo, nós falamos sobre a tempestade. Tempestade agora, não é? Paulo, ele entrava no barco, o barco afundava. Então, ali nós vimos, que o apóstolo Paulo passou por situações complicadas na sua vida, mas em todos os momentos ele confiou, todos os momentos ele percebeu a presença de Deus na vida dele. Depois o reverendo Luiz esteve aqui pregando sobre a maravilhosa graça, essa graça maravilhosa, incondicional, essa graça irresistível que Deus derramou sobre a nossa vida. Estamos debaixo dessa graça maravilhosa. Domingo passado o tema é: ai de mim se não pregar o evangelho. O apóstolo Paulo tinha com ele essa convicção que ele não estava vivendo por acaso, mas que tinha um propósito na vida dele. Esse propósito era servir a Deus, esse propósito era anunciar Cristo Jesus, Jesus que morreu por nós, morreu em nosso lugar, e Jesus que ressuscitou, que está vivo e que habita naqueles que professam a fé, daqueles que receberam a Jesus como Salvador da sua vida. E hoje, concluindo o mês de junho, nesse tema, o título é Deus não tem lata de lixo. Deus não tem lata de lixo. E eu queria começar contando sobre um conto de Machado de Assis. Machado de Assis, ele escreveu um conto chamado O Alienista. Não sei se vocês já leram, já viram, já passou uma série também aí na televisão. E esse conto, assim, resumidamente, e vou dar spoiler, porque não tem jeito, para contar eu preciso dar esse spoiler. E conta que na cidade de Itaguaí, um médico chamado Dr. Simão Bacamarte, preocupado em descobrir as causas científicas da loucura, ele vai ampliando dia a dia os critérios para uma melhor precisão no seu diagnóstico. E ele então vai listando tantos critérios que o resultado é que todos os moradores daquela cidade, todos os moradores de Itaguaí se encaixavam nesses critérios. Portanto, todos estavam loucos e são internados no asilo chamado Casa Verde. E dessa forma, estando todos dentro dos critérios do Dr. Simão Bacamarte, a loucura passa a ser a normalidade da cidade e a razão passou a ser então o desvio. E assim, numa inversão que deixa clara a precariedade das normas para julgar as coisas, os critérios para julgar aí as coisas, no caso aqui a saúde, Machado de Assis decreta a normalidade da loucura e a loucura da razão, libertando então os cidadãos de Itaguaí e internando definitivamente o seu único doente, o equilibrado Simão Bacamarte. Ou seja, ele mesmo. Esse conto de Machado de Assis mostra o quanto é perigoso nós criarmos normas, regras, critérios para definir quem é e quem não é. Isso em qualquer área do saber humano. A sociedade faz isso, os políticos fazem isso, a igreja também faz isso. Quem não se encaixa nos padrões da igreja, nos padrões que ela estabelece, isso muda muitas vezes de denominação para denominação, está descartado. Inclusive os evangélicos criaram o que nós chamamos, ou sociólogos chamam melhor, de subcultura, com as suas normas e padrões, uma linguagem própria,
nos quais, se você quer ser aceito, se você quer ser recebido, quer fazer parte daquele grupo, tem que se sujeitar, tem que se encaixar aqueles padrões, senão está fora. Mas o mais nocivo de tudo isso é que vai se criando uma mentalidade de que as pessoas que têm jeito, ou que melhor, que há pessoas que têm jeito e que há pessoas que não têm jeito nenhum. Há uma separação fictícia de que há pessoas que vale a pena você investir e que há pessoas que não vale a pena você investir aí do seu tempo, do seu dinheiro, dos seus esforços. Há pessoas que vale a pena, pessoas que não vale a pena. E assim se estabelece que há pessoas que são descartáveis, porque não tem jeito. Os nossos padrões que são estabelecidos, que são colocados, apontam que essas pessoas têm que ser jogadas fora. Jamais se converterão, jamais serão transformadas, jamais farão parte do reino de Deus. Só que há uma coisa importante, que esse tipo de mentalidade que contamine muito a nossa sociedade e a igreja, consequentemente, não consegue entender. Há uma coisa fundamental que as pessoas não conseguem perceber: Deus não tem lata de lixo. Deus não tem uma lata de lixo na qual você pode, com os seus critérios, decidir quem é que pode ser jogado ou jogada nessa lata. A vida e o ministério do apóstolo Paulo mostrou isso. Como disse na semana passada, a vida e o ministério do apóstolo Paulo acaba com qualquer pessimismo que diz que há lugares em que o evangelho não consegue penetrar. Hoje digo que Paulo nos ensina que não há pessoas que não possam ser transformada, convertida, libertada pelo poder do Evangelho de Cristo Jesus. No livro de Atos dos Apóstolos não há um lugar sequer por onde o apóstolo Paulo passou que não acontecesse ali uma conversão a Cristo Jesus. Paulo tinha convicção quanto a esse poder transformador do Evangelho, que não era um poder qualquer, mas era um poder que destrói qualquer coração de pedra. Por isso ele dizia lá em Romanos 1,16: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo Jesus, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todos aqueles que creem, primeiro dos judeus, também dos não-judeus. Não é qualquer poder, mas é o poder de Deus, é o poder dos poderes. Por isso não podemos jogar ninguém numa lata de lixo, pois para Deus não há impossíveis. Você pode olhar para essa pessoa, você pode conhecer toda a trajetória dela, tudo o que ela faz, e você não pode dizer que não tem jeito, porque para Deus sempre tem jeito. Para Deus sempre tem jeito. Uma prova de que Deus não tem lata de lixo está lá em Filipenses 4, verso 21 e 22, na qual o apóstolo Paulo, e é o texto que nós vamos basear a nossa meditação. Paulo diz assim, nas suas saudações, terminando a carta ali, que escreveu para a igreja de Filipe, e ele diz: saudações a todo o povo de Deus, que pertence a Cristo Jesus. Os irmãos que estão aqui comigo, mandam saudações para vocês. Todo o povo de Deus daqui manda saudações, especialmente os do palácio do imperador. Na Bíblia, na tradução revista e atualizada, diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Como eu falei na semana passada, Paulo, quando escreveu essa carta, ele estava preso lá em Roma, e ali ele escreve essa carta, ali ele encaminha essa carta, pastoreando a igreja de Filipe, preocupado com a igreja de Filipe. Ele estava ali para ser julgado pela corte, julgado pelo imperador, e na prisão em Roma, por ser cidadão romano, Paulo então ficava numa prisão domiciliar. Ele tinha esse benefício, ele podia receber visitas,
e portanto ele podia continuar pregando, anunciando e falando de Cristo Jesus. Podia continuar fazendo aquilo que ele mais gostava, que era pregar o Evangelho de Jesus. E lá pela primeira vez ele evangeliza os soldados da guarda pretoriana. Um guarda ficava ali acorrentado com o apóstolo Paulo, ali, ou algemado, podemos dizer assim, em turnos de 6 em 6 horas. Então a cada 6 horas trocava ali a guarda, ou o guarda que ficava ali com o apóstolo Paulo. Coitado desse, ficava ouvindo do Evangelho ali, Paulo falando e pregando e anunciando Cristo Jesus para ele ali. Enquanto ele ficava ali, ele não tinha alternativa, ele tinha que ouvir da palavra de Deus. A cada 6 horas então vinha outro, e aí Paulo continuava falando e anunciando, e todos podiam ouvir a mensagem da cruz de Cristo Jesus, que Jesus morreu, mas Jesus ressuscitou, está vivo. Ele também evangelizava os que trabalhavam ali na corte. Ele podia receber visita ali, pessoas que vinham até ele, vinham trazer alimento, vinham trazer água. Então o apóstolo Paulo tinha esse contato com as pessoas. Pelo fato de ser cidadão romano, então ele tinha esse benefício de receber as pessoas ali. E esses irmãos e irmãs da casa de César, que Paulo menciona, eram pessoas convertidas através do testemunho do apóstolo Paulo, do anúncio do Evangelho. O que mostra, irmãos e irmãs, uma grande verdade que eu quero que fique marcada, gravada no seu coração. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar. Preste bem atenção nisso. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar. Havia irmãos e irmãs na corte imperial, lá de César, e a casa de César era um lugar de podridão. É só você ler a história, você vai ver o que acontecia ali na corte. Pensa num lugar onde você olha e aí você diz assim, humanamente falando, não tem jeito, ali não, ali não dá, ali jamais. E Deus diz, tem jeito sim, claro que tem jeito. Ali era um lugar de traição, ali era um lugar de opressão, ali era um lugar de prostituição, ali era um lugar de incesto, ali era um lugar de assassinato, ali era um lugar de violência, de parente para com parentes. Ou seja, eles matavam uns aos outros para permanecer no poder ou para usurpar o poder. E muitos poderiam pensar que o Evangelho jamais entraria, penetraria naquele lugar. No entanto, Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, foi usado por Deus para ganhar muitas vidas para Jesus, mesmo estando preso, mesmo estando algemado. Paulo transformou a sua prisão num campo missionário. Ele tinha a convicção que era ali que ele precisava estar, não tinha outro lugar que ele precisava estar, era justamente ali naquela cadeia, na prisão em Roma, mesmo que algemado, acorrentado, preso. Era ali que Deus queria semear a palavra, era ali que Deus queria usar a vida do apóstolo Paulo para salvar vidas, porque Deus não tem lata de lixo. Deus não tem lata de lixo. As oportunidades de pregar o Evangelho estão sempre ao nosso redor. Está em casa, está no trabalho, está entre os amigos e amigas, nos nossos relacionamentos. Deus abre as portas, mas somos nós que devemos entrar por elas. Deus aponta o caminho, mas somos nós que devemos seguir por ele. Deus põe diante de nós as oportunidades, mas somos nós que devemos aproveitá-las, porque Deus quer usar a nossa vida. Por isso preste bem atenção nisso. Não existe lugar difícil, nós é que somos fracos. Não existe lugar difícil, nós é que somos fracos. Não existe pessoas impossíveis de serem transformadas. Nós é que muitas vezes não acreditamos que o Evangelho de Cristo Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E aí nós nos calamos, ficamos tímidos, perdemos a coragem. No meu ministério eu já ouvi muitos conselhos como: pare de pregar para essa gente.
Pare de pregar para essa pessoa. Esse povo ou essa pessoa não tem jeito. Já se envolveram com tantas coisas ruins que não tem mais solução, não tem volta, não tem como mudar isso, não tem como consertar isso. E eu dizia e continuo sempre dizendo isso, eu não vou parar de pregar, porque eu não estou confiando na minha oratória, não estou confiando na minha sabedoria, na minha capacidade, nos meus estudos, nos livros que eu li até agora, mas eu confio no Evangelho de Cristo Jesus, porque o Evangelho de Jesus é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Os poderes desse mundo não conseguem fazer um presidiário retroceder na sua vida, não conseguem fazer com que uma pessoa que está na cadeia mude totalmente a sua vida e passe a ser um cidadão do bem. Somente o Evangelho de Jesus. O poder de Deus tem isso. É isso que faz inclusive a diferença entre nós e qualquer outra entidade, seja Rotary Club, seja Lions Club, tá? Que façam o bem por aí, fazem bem sim por aí, não estou criticando eles não, estou falando só da diferença, demarcando a diferença. Nós também fazemos o bem, nós também entregamos cestas básicas, nós também ajudamos, né, com alimentos, com roupas, ajudamos os abrigos, mas nós temos algo que faz a diferença, que é o pão da vida, que é o pão da vida, que é aquele que come esse pão que é Cristo Jesus, jamais terá fome, vai saciar a sua fome para sempre. Nós temos a água da vida que sacia a sede de qualquer sedento e para sempre. Por isso não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E para nós fica isso, a palavra de Deus então nos chama a atenção e nos pergunta: você crê nisso? Você crê que o Evangelho é poder de Deus para a salvação? É poder de Deus para a salvação do seu pai? É poder de Deus para a salvação da sua mãe? É poder de Deus para a salvação dos seus filhos? É poder de Deus para a salvação dos seus netos? É poder de Deus para a salvação da sua esposa? É poder de Deus para a salvação do seu esposo? É poder de Deus para a salvação dos seus vizinhos? É poder de Deus para a salvação dos seus amigos e amigas? É poder de Deus para a salvação daqueles que estão com você na escola ou na faculdade? Então jamais se envergonhe. Se você crê nisso, jamais se envergonhe do Evangelho. Mas pregue sempre, a tempo e fora de tempo. E creia no poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Pregue, deixe que Deus faça. Testemunhe, deixe que Deus faça. Anuncie, deixe que o Espírito Santo realize. Claro, que você também não envergonhe o Evangelho, mas que a sua vida seja um testemunho que mostre que aquilo que você está falando é coerente com a sua vida. E aí deixe que o Espírito Santo haja. Não importa se aquela pessoa que está ouvindo, ela acredita ou não em Deus, ou na existência de Deus. Pregue sempre, porque Deus nunca encontrou alguém que cresce nele primeiro. É Deus quem acredita primeiro, é Deus que vem ao encontro. É Deus que vem diante do incrédulo, é Deus que vem diante do ateu, é Deus que vem diante daquele que está resistente. E Ele vem com graça, Ele vem com misericórdia, Ele vem com amor. E aí quando essa pessoa se abrir, quando essa pessoa crer, quando essa pessoa receber a Jesus na sua vida, a vida dela é transformada. Pode ficar tranquilo, quem faz essa transformação não é a igreja, não é as regras da igreja, não é a doutrina da igreja, mas é o poder de Deus, do Espírito Santo, que age, que transforma, que vai fazendo essa cirurgia espiritual, que essa é a verdadeira cirurgia espiritual, que vai transformando, vai tirando essa deformidade da alma. É Deus que faz isso, eu não tenho poder para isso. E Jesus nem pediu isso para mim. Ele só mandou: ide, indo, pregue. Acredite sempre nisso. Não é o lugar que faz a pessoa. Então você pode estar num lugar difícil. Você pode estar num lugar ali que as coisas são complicadas. Você pode estar num lugar ali que as pessoas não querem saber de Jesus. Você pode estar num lugar ali que as pessoas estão resistentes à palavra de Deus. Mas haja pelo poder do Espírito Santo.
e anuncie, testemunhe, viva o Evangelho ali. Não se deixe levar pela maioria. Seja a luz de Cristo Jesus que brilhe naquele local e transforme aquele local pelo poder de Deus. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o lugar. Se tinha crente na casa de César, pode ter crente na Cracolândia, pode ter crente nos presídios, pode ter crente no executivo, legislativo e aí judiciário, pode ter crente nos prostíbulos, em todo lugar, porque Deus não tem lata de lixo. Jesus morreu para salvar. Jesus derramou o seu sangue precioso na cruz do Calvário para salvar vidas. Não foi para julgar vidas. Não foi para estabelecer critérios de quem é, quem não é. Mas morreu para salvar vidas. Ele mesmo disse, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Portanto, não cabe a nós julgarmos. Eu não sei porque a igreja, ao longo do tempo, se aventurou aí num tribunal de julgamento e começa a julgar as pessoas. Esse é, esse não é. Esse é porque faz isso. Esse não é porque faz aquilo. E os nossos julgamentos são todos errados. Precisamos priorizar vidas. Paulo foi o evangelista, porque foi o evangelista que foi melhor, porque priorizava vidas em detrimento das coisas. Ele era fariseu. Paulo era fariseu, zeloso. Alguém que foi criado ali aos pés de Gamaliel. Era daqueles, daqueles crentes que valorizavam a tradição, as normas, as leis, o templo, as instalações. Mas quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, a vida dele mudou. A visão dele mudou. A conversão muda o nosso jeito de pensar e, consequentemente, vai mudar as nossas atitudes. A conversão faz a gente valorizar o que realmente é importante, aquilo que é eterno. E Paulo aprendeu isso com Jesus. Para Jesus nada era mais importante do que a vida humana. Eu sempre vou repetir isso. Nada para Jesus é mais importante do que a vida, porque Jesus morreu por vidas. Jesus não morreu por denominação, não morreu por placa de igreja. Ele morreu por vidas. Não morreu por templo, por vidas. A vida humana valia mais que as coisas, o templo, as normas, as leis, a religião e qualquer outra coisa que queira se candidatar e ocupar esse posto. E por isso ele foi morto. Foi morto. Porque as pessoas, a religião da sua época valorizava o quê? As coisas. As coisas eram mais importantes. Se investia em coisas. E a vida era sempre deixada de lado. Excluía todo aquele que não se encaixava nas normas e nas leis e nas regras que eles ali estabeleciam. Leis e regras que está escrito na própria Bíblia que nem eles mesmos conseguiam cumprir. Porque é assim, quanto mais critério você colocar, mais difícil vai ser de cumprir. A vida é tão importante para Deus que entregou a vida do seu próprio Filho para nos dar vida abundante, vida eterna. E Paulo tinha consciência, por isso dizia lá em 1 Coríntios 9, do verso 19 a 22. E aqui mostra o quanto o apóstolo Paulo se importava com as pessoas. O quanto ele se importava. O quanto ele cedia nas suas, muitas vezes, né, não na sua convicção de Cristo Jesus, mas nos seus costumes, para poder alcançar vidas. Ele dizia assim, sou um homem livre, não sou escravo de ninguém. Paulo tinha consciência disso, em Cristo nós estamos livres. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. Ninguém pode apontar o dedo para mim. Eu estou livre em Cristo Jesus. Se tiver alguma coisa para falar, vai falar com Jesus. Livre, o apóstolo Paulo dizia. Mas eu me fiz escravo de todos. Escravo de todos. A fim de ganhar para Cristo o maior número possível de pessoas. Quando eu trabalho entre os judeus, eu vivo como judeu. A fim de ganhá-los para Cristo Jesus. Tudo bem, estou querendo alcançar eles, então eu vou lá. Eu vou lá, deixo de comer lá, né, como chama, a barriga lá, né, a panceta, não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum não, vamos lá, a gente senta lá, a gente conversa, a gente bate papo e eu vou falando de Jesus. Falando de Jesus, não preciso comer panceta agora. Tudo bem.
Não estou debaixo da lei de Moisés, mas quando trabalho entre os judeus, eu vivo como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os judeus para Cristo. Paulo tinha interesse de que os seus patrícios se convertessem. Paulo sofria com isso. Ele amava os judeus, amava os seus irmãos e irmãs ali, judeus. E ele sofria porque eles não criam em Jesus, não recebiam Jesus como Salvador, não viam Jesus como Messias. E Paulo queria que eles se convertessem. Quando Paulo fala que não estou debaixo da lei, não é que ele não obedecia à lei. Aquele que está em Cristo, ele é obediente sim à lei. Mas Paulo estava dizendo que não é a lei que o justifica, é a graça de Deus que justifica. Enquanto os judeus, aqueles que vivem pela lei, querem ser justificados pela lei, mas a lei não justifica ninguém. A lei só aponta o pecado, a lei só aponta que você está errado. Ela não consegue justificar. A lei diz, não mate, você vai lá e mata. Você mata no pensamento, mata no coração, você mata de várias formas. Então ela não justifica, não transforma. A graça sim. E por isso que Paulo fala, eu não estou debaixo da lei nesse sentido, mas eu vivo como se estivesse para ganhar a eles para Cristo Jesus. Isso não quer dizer que eu não obedeço à lei de Deus, pois estou de fato debaixo da lei de Cristo. Quando estou entre os fracos na fé, eu me torno fraco também a fim de ganhá-los para Jesus. Sabe aquelas pessoas que não têm entendimento, que as pessoas têm dificuldade de entender o Evangelho, de viver segundo o Evangelho e tal. Paulo se colocava ali com toda a paciência, com todo o jeito, caminhava entre eles, sem julgá-los, sem jogar na lata de lixo, e ia falando e ensinando sobre Jesus. Assim eu me torno tudo para todos, a fim de poder de qualquer maneira possível salvar alguns. Paulo não enganava ninguém, ele não fingia ser alguma coisa para alcançar o seu objetivo, não é esse o sentido. Paulo não era adepto dos fins justificam os meios. Paulo se identificava com Cristo e com as pessoas que recebiam o Evangelho. Se ele pregava para alguém, ele se identificava com essa pessoa. Ele sabia o quanto essa pessoa precisava de Jesus. E ele sabia o quanto as pessoas tinham dificuldade de entender. Então ele ia lá, sentava, ele caminhava, ele ia lá, caminhava a segunda milha, a terceira, e quantas milhas fossem necessárias para que as pessoas pudessem receber Jesus e serem salvas. Paulo amava as pessoas. Amar é isso, é aceitar a pessoa como ela é, sem tirar nem pôr. É difícil para nós isso. A gente sempre quer que as pessoas mudem. Aí eu passo a gostar e eu passo a amar. Mas não é assim. Não é assim que funciona. Deus não é assim. Deus não me ama porque eu sou perfeito, porque eu sou obediente em tudo. Não, Ele me ama porque Ele me ama. Ele te ama porque Ele te ama. E se eu amo, anuncio Jesus, pois quero o melhor para essa pessoa. Quero o melhor para todos. Eu quero que todos tenham esse encontro com Jesus. As mudanças e transformações quem faz é Deus. E isso é com Ele. Cabe a mim anunciar, cabe a você anunciar. Se preocupar com o destino das pessoas que estão morrendo sem Jesus aí, né? Cabe a nós, ou seja, quantas vidas estão sendo perdidas e quantas vidas estão morrendo e quantas vidas estão morrendo sem Jesus. Muitas vezes ao nosso lado, familiares nossos. Nós não estamos falando de Jesus, estamos anunciando Jesus. Depois não adianta falar, vamos encontrar depois. Pode até ser a graça de Deus, é graça de Deus. Mas é melhor a gente garantir já, né? Fale de Jesus. Fale de Jesus. Ao longo do caminho da história, uma das maiores tragédias do homem, disse Martin Luther King, uma das maiores tragédias do homem tem sido o seu limitado interesse pelo próximo. Priorizar vidas exige investimento. Investimento de tempo. Quando eu era capelão hospitalar, eu dava cursos. Até hoje eu dou cursos de capelania. E eu falo isso, olha, se você não tem tempo, nem venha. Nem venha. É de tempo. Você precisa estar ali por inteiro. Não adianta você estar ali olhando no relógio. Não adianta deixar de ir porque tem que fazer compra, tem que fazer... Cada desculpa que dava, hoje eu não posso, pastor, porque eu vou fazer compra, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não. É o seu compromisso com Deus e com as pessoas que estão ali. Quando você assume compromisso com Jesus, você está se comprometendo com a sua missão.
E a missão de Jesus é uma só: salvar vidas. Salvar vidas. Por isso, você precisa investir tempo. Tempo para ir atrás, tempo para conversar, para dar atenção, para falar de Jesus. Se virmos a vida das pessoas como importante, nós teremos sempre tempo. Sabemos que não é fácil, nós vivemos dias corridos. Dia corrido, dinâmico. E essa questão de ser online, remoto, agora parece que ficou pior ainda. A gente achava que ia ter mais tempo, né? Piorou. Parece que a gente não tem tempo mais para nada. É tanta coisa que vai aparecendo pela facilidade, né, aí da internet, e a gente vai assumindo compromissos e assim por diante. Mas é necessário pisar no freio. Pisar no freio. Ralph Emerson ele dizia assim: a maneira como usamos o tempo revela quem somos realmente. Também revela o que verdadeiramente amamos. Aliás, Agostinho falava isso: você quer conhecer alguém? Não pergunte o que ele faz, pergunte o que ele ama. E aí você vai conhecer essa pessoa. Creia, Deus não tem lata de lixo. Por isso não saia descartando pessoas. Há muitas pessoas invisíveis na nossa sociedade. Pessoas em situação de rua, pessoas viciadas em drogas, seja lícitas ou ilícitas, pessoas com necessidades especiais, cadeirantes. Aqui me perdoa expor, mas eu vou expor a gente mesmo. Nós temos rampa para cadeirante aqui? Nós temos banheiro acessível? Para nós, essas pessoas estão na lata de lixo, não precisa ouvir do Evangelho. Não tem como entrar aqui. Porque as pessoas são surdas. Elas não conseguem ouvir o que eu estou falando. E aqui um desafio: se você conhece alguém, ou você é esse alguém que quer se colocar, tá? Não consultei o conselho não, mas a gente paga o curso, né, Capô? Para aprender sinais ali, para estar aqui do meu lado, aqui, ó, transmitindo o culto. Porque no YouTube depois, aquelas legendas lá, só Jesus na causa. Se você não falar devagarzinho, as legendas saem tudo errado. A pessoa entender precisa fazer os sinais. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso. São pessoas invisíveis para nós, mas para Jesus não é. Jesus enxerga, Jesus ama essas pessoas. Deus ama o homem afetivo, Deus ama o drogado, Deus ama o bandido, o presidiário, a mulher prostituída e até aquele que é chato. Sabe aquele que dá azia em você? Deus ama também essa pessoa. Porque o chato é assim, você viu o chato? O chato é aquele que você fala para ele assim: aparece lá em casa, ele aparece. Até em tempos de pandemia. Jesus morreu para salvá-los, porque Deus não tem lata de lixo. E nós somos cooperadores. A gente está encerrando aí. Nós estamos debaixo da missão de Deus. Deus tem a missão. A missão é dele. Há um termo no latim chamado Missio Dei. Missio Dei quer dizer missão de Deus. E a igreja está debaixo dessa missão. Então não é a igreja que tem a missão, mas é a missão que tem a igreja. Nós estamos debaixo dessa missão. E toda missão ou missões que a igreja faz tem que estar em coerência com a missão de Deus. Isso é ser igreja missional, um termo muito utilizado nos dias de hoje, que é ser uma igreja relevante aonde ela está inserida. Nós temos esse privilégio de ser cooperador de Cristo Jesus. Isso pode ser feito de 3 formas rapidamente. Podemos cooperar com Jesus para provocar profundas mudanças onde nós estamos. Você não precisa falar assim: eu quero ir lá para o Iraque. Para o Iraque ninguém quer ir, né? Todo mundo quer ser missionário na Holanda, quer ser missionário, né, lá nos Estados Unidos, lá no Iraque, no Afeganistão. Aí ninguém quer ser missionário lá, né? Então, você não precisa ir para lá. Deus quer te usar aqui. E Paulo tinha consciência disso. Estar preso, estar ali no barco, numa tempestade, numa sinagoga, eram circunstâncias nas mãos de Deus, onde o mais importante era cooperar com o Evangelho de Jesus. Em 1 Coríntios 3,9 ele diz: porque de Deus nós somos cooperadores. Onde Deus nos colocar, é aí o nosso campo missionário. Nosso campo missionário é aí no nosso dia a dia.
A igreja missional é aquela que entende que a igreja não é aquilo que simplesmente acontece no culto que nós estamos fazendo, mas é aquela que entende que a hora que sai lá fora, está entrando num campo missionário, e aí no dia a dia vai falando e testemunhando de Cristo Jesus para todas as pessoas. É assim que tem que ser. Dar o melhor de nós para as pessoas. Eu lembro o reverendo Messias Anacleto Rosa, ele disse que foi visitar um fazendeiro, e aí eu tinha 2 filhos, um filho era bem de saúde, aquela coisa toda, e o outro era mirradinho, sempre doente, coitado, né? Aquela coisa e tal, sempre no médico, hospital. E aí ele falando, não, mas sei que Deus tem o melhor para a vida dos meus filhos, e eu também projeto na vida deles e vou investir neles. Ele falou, tal, como é que você vai fazer? Não, o mais forte aí e tal, ele vai trabalhar no campo, então ele vai ser agrônomo, vou investir nisso, faculdade, tudo para ele e tal. Ele falou, e o outro? O outro vai ser pastor. Vai ser pastor. O mirradinho. Sabe de nada, né? Isso que é fácil. Se você tem que ser bênção. Porque se você não é bênção no seu lar, se você não é bênção no seu trabalho, se você não é bênção na igreja, entre os amigos e amigas, você não vai ser bênção em lugar nenhum. Você pode ir para o Japão, pode ir para qualquer lugar, você não vai ser bênção. Deus quer te usar para provocar profundas mudanças na vida das pessoas. Madre Teresa de Calcutá, ela dizia assim, não devemos permitir que alguém saia da nossa presença sem se sentir melhor e mais feliz. Ou seja, a minha vida tem que ser um fator de mudança, de transformação na vida das pessoas. Segundo, nós podemos cooperar com Jesus para provocar profundas mudanças onde nós estamos, mesmo havendo grandes dificuldades. Não espere as coisas melhorarem. O salário aumentar, ganhar mais dinheiro, né, ter mais condições, sabe? Passar a pandemia. Não. É agora. Esse é o tempo. Paulo estava preso injustamente. Sabe qual era o crime do apóstolo Paulo? Pregar Jesus, falar de Jesus. Esse era o crime dele. No entanto, isso não era impedimento para ele, a ponto de levar muitas vidas aos pés de Jesus, lá na corte em Roma. Ele sabia da dificuldade ali, ele sabia que as algemas eram um dificultador na sua vida, sabia que aquele lugar era o pior lugar para se pregar a Jesus, mas também sabia que era ali que Deus o queria, que Deus queria usá-lo. E ali ele prega, ali ele anuncia. Paulo conhecia o Antigo Testamento. Então ele conhecia, né, a história do profeta Eliseu. Quanto Deus havia usado Eliseu. E Eliseu, diante do exército inimigo, que havia cercado a cidade onde ele estava, para pegá-lo, para matá-lo. O servo Geazi, ali, o servo de Eliseu, olha para aquela situação, vendo o exército inimigo, e fica desesperado. E agora? Estamos fritos, estamos mortos, vamos morrer. E então Eliseu diz ao servo, aquilo que eu falei há pouco, de que aquele que vive pela fé vê coisas e ouve coisas que os outros não veem e não ouvem. Ele diz assim lá em 2 Reis 6,16, não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Nós temos junto de nós o Deus Todo-Poderoso, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, o Criador dos céus e da terra. Nós temos junto de nós miríades de anjos que Deus envia para nos socorrer. Então você nunca está sozinho. Nunca. Jesus prometeu, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Aconteça o que acontecer, você nunca está sozinho. Creia nisso. E por último, podemos cooperar com Jesus para provocar profundas mudanças onde estamos, por mais simples que nós sejamos. Paulo era um homem culto. Pedro não era. Se você pegar o grego de Paulo, nas cartas de Paulo, e o grego de Pedro, você vai ver que há diferenças na cultura, diferenças aí, né, no nível de aprendizado que um tinha e o outro não tinha. A maioria dos discípulos não eram semi-analfabetos, mas foram usados por Deus. Lembra da menina na casa do comandante Naamã? Naamã era um comandante do exército da Síria, para quem não conhece a história,
do exército da Síria, e ela é levada lá quando, né, Nabucodonosor entrou ali, destruiu Jerusalém, levou cativo, né, uma parte do povo lá para a Babilônia, e está lá então, ela estava ali exilada, ela estava ali presa, servindo como escrava na casa de Naamã, que era o comandante do exército. E Naamã era doente, ele tinha doença da lepra. E aquela menina, nós nem sabemos o nome, ela testemunha de Deus ali. E o testemunho dela foi tão forte, quando ela falou de Deus com tanta autoridade, ela podia ser morta por causa disso. Mas ela fala com tanta autoridade, que quando a mulher de Naamã, a conversa foi com a mulher de Naamã, e ela leva para Naamã, e aí Naamã chega e fala assim, então vamos falar com o rei, e eu vou lá em Israel. Porque a menina chegou e falou o seguinte, se ele fosse até Israel, lá tem um homem de Deus que iria curá-lo. E ele acredita nisso. Então por isso, para de dar desculpa. Faz negócio, eu sou baixo, eu sou alto, eu sou careca, eu sou cabeludo, eu sou gordo, eu sou magro, eu sou preto, eu sou branco. Para com isso. Eu tenho estudo, não tenho estudo. Não é isso que importa. O que importa é o desejo de salvar vidas. Isso é o que importa. E é isso que Deus vê. Você é filho do Deus Altíssimo, o Senhor criou os céus e a terra, o único dono de todas as coisas. Deus te chamou e te vocacionou, então faça. Então faça. William Booth, fundador do Exército de Salvação. É uma denominação religiosa. Começou como um projeto social e depois transformou numa denominação. William Booth ficou cego na sua caminhada, já idoso, ficou cego. E ele chega para o seu filho e diz assim, meu filho, eu trabalhei anos com a minha visão perfeita. Agora cego, continuarei a servir o meu mestre querido. É aquilo que Paulo fala. Eu estou preso, mas o evangelho não está preso. Ele continua e ele vai. Não há limites. Não há limites para pregarmos aí o evangelho de Jesus. Diz até aquela fala, né? O céu é o limite. Realmente é o céu, porque quando a gente estiver no céu não precisa mais pregar, tá, gente? Aí lá não vai precisar mais. Mas enquanto estivermos aqui, vamos pregando. Então Deus não tem lata de lixo. Tá? Deus não tem lata de lixo. Entenda isso. Quando você perceber que a pessoa é difícil, sabe aquela coisa, tá? Ore. Coloque aquela pessoa em primeiro lugar na sua oração. Ore por ela. Para que Deus nutra no seu coração o amor por aquela pessoa. Porque quando a gente ora, Deus transforma a nossa vida. Transforma quem ora acima de tudo. Então, ore por ela, peça, Senhor, salva essa vida, salva essa vida, salva essa vida em nome de Jesus. E usa da minha vida, não esqueça disso. E usa da minha vida para falar, para testemunhar, para que essa pessoa possa encontrar Cristo Jesus e experimentar essa alegria que eu tenho. E que ninguém pode tirar. Faça isso. E creia sempre. Creia sempre. Não é o lugar que faz a pessoa, mas é a pessoa cheia do Espírito Santo é que faz o lugar. Se Deus te colocou ali, é ali que você tem que pregar. É ali que você tem que anunciar. E Deus vai te usar poderosamente. Que Deus nos abençoe. Que a vida do apóstolo Paulo, as cartas do apóstolo Paulo, a palavra de Deus para nós, nos ensine a cada dia a vivermos para Jesus e anunciarmos de Jesus para todas as pessoas. Ai de mim, se não pregar o Evangelho, disse Jesus.